Jesus Cristo é o único meio que faz com que venhamos ser alcançados pelo Pai. Cristo é a única fonte de providência salvífica. Ninguém pode ser salvo por Paulo, ninguém pode ser salvo por Apolo, ninguém pode ser salvo por Cefas, ninguém pode ser salvo por Pedro, ninguém pode ser salvo pelo Ivan, ninguém pode ser salvo pela igreja Deus Amor, com todo respeito, ou qualquer outras igrejas e até a denominação a qual eu frequento. Nós apresentamos Cristo, mas quem salva é Jesus Cristo de Nazaré. Nós precisamos pregar sobre o Filho crucificado. Nós precisamos pregar sobre o Filho que ressuscitou dentre os mortos e vivo está no nosso meio. O mesmo Jesus que se apresentou àquele povo naquela época é o mesmo que continua se apresentando por intermédio da tua palavra a cada um de nós. Houve salvação para os judeus, houve salvação para os gregos, houve salvação para os gentios e continua tendo salvação para esta geração. Diante dessa afirmação de Paulo, em Coríntios 1,13, Cristo está dividido. Ele afirma, ele declara que Cristo é o meio da salvação. Eu respeito os maiores eruditos das Escrituras, mas o mérito não são deles, a glória não são deles. Pense aí no maior pregador que você conhece. Ele só prega como prega porque Cristo é o dono da mensagem. Ele só prega porque prega como prega porque Cristo escolheu para ministrar a palavra. Aqui toda a honra e glória de Jesus Cristo de Nazaré. Se não for a graça dele e a misericórdia dele, Lamentação de Jeremias diz que a misericórdia de Deus são as causas de nós não sermos consumidos pelos nossos pecados. Se olhar para mim, o que me resta? Pecado. Se olhar para nós, o que nos resta? Pecado. Mas se olharmos para Cristo, o que nos detém, o que Ele nos oferece é misericórdia. Só Ele pode salvar, só Ele pode dar misericórdia. Através dele nós conhecemos a graça. Paulo, diante da situação que ele estava enfrentando, espinho na carne, visitação ao terceiro céu, um abatimento total, olhou para Cristo. Cristo, eu oro por 3 vezes, o Senhor não responde. Mas quando Deus responde, Jesus olha para Paulo e diz: Paulo, a minha graça te basta. Eu posso aumentar o teu recurso, não será o suficiente. Eu posso te dar uma casa própria, não será o suficiente. Eu posso te dar um carro novo, não será suficiente. Eu posso te subir de cargo, também não será suficiente. Posso te tirar de funcionário e colocar como patrão, não será suficiente. Então Jesus, o que nos resta? A minha graça te basta. O favor imerecido de Deus nos basta. A tua graça nos basta, Jesus. A tua graça nos basta. Só em Cristo encontramos meio para sermos salvos. E Cristo se apresenta exatamente neste lugar. Quando a palavra é ministrada, quando a palavra é transmitida, Cristo, antes de nos salvar, Ele nos salva de toda condenação. Cristo, antes de nos levar a morar no céu, Ele tira o nosso destino no inferno. Tem pessoas que dizem: se eu aceitar a Cristo, que eu ganho com isso? Vida eterna. Poderia nos apresentar qualquer coisa nesta terra, mas de nada seria suficiente se a nossa salvação não fosse garantida. No 2 Crônicas 7,14, que diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos teus maus caminhos, então eu virei do céu, perdoarei os teus pecados, sararei a tua terra. Mas antes de sarar a terra, Ele perdoou o pecado. Possivelmente entrou gente aqui enferma, e
Pode até ser que você continue saindo enfermo, mas se tu aceitar a palavra, sai enfermo, mas com os pecados perdoados. Pode até sair do mesmo jeito que entrou, mas se entregar a vida a Cristo, sai daqui com pecado perdoado. Sai daqui com pecado perdoado. Pode até morrer com enfermidade, vai subir para o céu, porque Jesus perdoou na terra. Jesus perdoou na terra. Este é o nosso maior privilégio. Esta é a nossa maior posição. A minha maior posição não é de evangelista, porque isso faz com que eu seja reconhecido pela igreja. A minha maior posição é ser chamado filho de Deus. Isso faz eu ser reconhecido no livro da vida. Nós precisamos ser reconhecidos no livro da vida. Nós precisamos ser reconhecidos pelo Filho de Deus. A qualquer momento nos depararemos diante da sua face. O apóstolo Paulo diz em Coríntios: todos hão de comparecer ante o tribunal de Cristo. Um dia todos não ouvirão mais sobre Cristo, ouvirão da própria boca dele. Você já parou para pensar que hoje nós ouvimos mensagem de vários pregadores, mas naquele grande dia, quem vai falar aos nossos ouvidos é o Filho de Deus. Quem vai falar ao nosso coração é o Filho de Deus. Que dia glorioso! Jesus tem o dom da vida eterna. Em Romanos 6:23 está escrito que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E até Deus aponta para alguém: a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Mas assim como João Batista, ele tinha um coração humilde, de dizer: eu não sou, tem um que vem antes de mim, que é depois do que eu não sou digno de desatar a sandália dos teus pés. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se necessário, que ele cresça e que eu diminua. Quem foi o maior profeta? É tão gostoso quando a gente é reconhecido, não por aquilo que a gente faz por meio do dom, mas por aquilo que a gente coloca em prática depois de pregar. Eu não te conheço pelo que você prega, te conheço pelo que você é. E a gente só pode ter uma vida transformada através da luz do mundo, Cristo. Ele olhou para mim, olhou para vocês e diz: agora vocês são luz do mundo, sal da terra. Nós somos semelhanças de Deus na terra. Você foi gerado para representar alguém. Nós fomos gerados para representar alguém. E este alguém não é qualquer um. Ele é só o Filho de Deus. Em Jesus descobrimos o dom da vida eterna. Sua morte e ressurreição abriram as portas para a eternidade. 400 e poucos anos de silêncios de Deus. Deus torna a falar com seu povo através de João Batista. João aponta para Cristo. A Bíblia diz que os céus novamente se abrem, liberando uma só palavra: este é o meu filho amado. Este é o meu filho amado, a qual a minha alma sente prazer. O céu está fechado, se abriu por uma pessoa, por Jesus Cristo de Nazaré. Temos a oportunidade de acessar ao Pai por meio de Cristo. Ele é o intermediador entre Deus e os homens. A graça de Cristo nos salvou. Que privilégio que nós temos. A graça de Cristo nos salvou. Pense onde você estava há 20 anos atrás, há 30, há 10. Pensa, olha você aí. Jesus foi lá e ensina a minha igreja.
É só a graça que pode fazer isso. Eu conheço mães que abandonou os teus filhos por causa de droga. Eu conheço pais que colocou os filhos para fora porque descobriu que ele usa droga. Tem pais que não falam com filhos por algum motivo. Onde foi que Cristo nos colocou para fora? Qual foi o dia que Cristo olhou para você e diz assim: não vou com sua cara? Para você não está disponível a salvação não. Daí vem Cristo e ensina em João 15,16: não foste vós que me escolhestes, mas eu escolhi vocês. Mas eu sou o pior, é o pior. Eu vou usar o pior para confundir aquele que acha que está no posicionamento. Nós estamos aqui porque a graça nos buscou lá fora e nos trouxe aqui. E é por isso que tem gente que tenta resistir, vou lá fora de novo, e não consegue. É a graça gritando dentro de nós: vai voltar a comer comida de porco novamente? Deus te trouxe para um ambiente de salvação. E o mais gostoso de tudo, que Ele nunca nos enganou, dizendo que do lado de dentro seria mais fácil do que do lado de fora. Mas por que as coisas aqui dentro são mais difíceis? Porque através da dificuldade gera amadurecimento. Nós precisamos chegar na estatura de varão perfeito. E é por isso que nós somos purificados através das provações. Mas mesmo diante das provações e de tantas guerras que nós enfrentamos, a palavra de Deus diz: nós somos mais do que vencedores. Em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. E Jesus nos garantiu: Deus conosco, eu estarei com vocês nesta guerra. Mas deixa eu te dizer algo: esta peleja não tereis que pelejar, o próprio Deus de Israel pelejará por você. Permaneça no ambiente de salvação. Ninguém consegue merecer a salvação por méritos ou por obra. A salvação não é por méritos. A salvação não está relacionada a quem prega mais ou quem prega menos, qual agenda é mais cheia, qual agenda é menos, porque aqui não é sobre mim, aqui é sobre aquele que morreu na cruz do Calvário e ao terceiro dia ressuscitou. Ele ressuscitou, Ele virá nos buscar. Ele garantiu que nos virá nos buscar. Que coisa gloriosa! A qualquer momento a igreja será arrebatada. A qualquer momento todas as coisas serão deixadas de lado. Porque na verdade nunca significaram nada. Passarás os céus e a terra, mas a palavra de Cristo, esta jamais há de passar. Passou geração, passou povo, passou nações, mas a palavra ainda é a mesma. Tentaram parar a palavra, barrar a palavra, mas não conseguiram. Esta palavra não foi dita por homens naturais, mas homens inspirados pelo Espírito Santo. Esta palavra não nasceu de baixo para cima, mas de cima para baixo. A importância do nome de Jesus na salvação. O nome de Jesus garante salvação. Mateus 1:21. O anjo do Senhor disse: ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Tem alguns que idolatram algumas coisas ou pessoas, e neste texto aqui, com todo respeito, eu preciso pregar sobre isso. Olha o que o texto diz: ela dará à luz um filho. Não poderia dar nome? Um filho, não, ela. Mas neste texto específico, ele revela o nome. E o nome não é sobre ela, o nome é sobre ele. Que embora uma mulher tenha
oferecido ou estado disponível para gerar alguém, não é ela que perdoa pecado. O que perdoa pecado é toda adoração seja oferecida a Ele. É Ele que tem que ser reconhecido, é Ele que tem que ser glorificado. É diante dEle que nós temos que nos prostrar, é diante dEle que nós temos que oferecer o nosso melhor, é diante dEle que nós oferecemos até o nosso pior, porque Ele salvará o seu povo dos pecados dele. Este versículo anuncia o nascimento de Jesus Cristo, que é o centro para onde todas as promessas, aproximadamente 8.000 promessas de Deus apontam para Cristo. Já está desde o início. Gênesis 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. Verso 13, disse-lhe Deus, haja luz e houve luz. Gênesis 3,15, a semente da virgem esmagará a semente da serpente. Em Gênesis inicia por Cristo, em Apocalipse termina nele. Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é princípio, ele é fim, ele é primeiro e ele é último. Todas as coisas se iniciam nele e terminará nele. Todas as coisas foram geradas por ele, todas as coisas serão julgadas por ele.